Oi, gente, olha quem voltou, assumida. Bom, eu estava realmente sumida, eu sumi nesse ano todo, mas eu tô bem. Eu tive muitos problemas, aconteceu muita coisa, mas eu gostaria de voltar a gravar esses vídeos porque é algo que me faz muito bem. E também pelo retorno que teve os últimos vídeos de 100 visualizações, é algo que eu não esperava, então... Hoje o tema do vídeo vai ser a opinião sobre o filme Meu Namorado é um Zumbi. What am I doing with my life? I just want to connect. Why can't I connect with people? Oh, right. It's because I'm dead. Agora vamos para a introdução certa, né? Oi, eu sou a Bina e hoje a gente vai falar do filme que pode ser um pouco esquecível para outras pessoas, para algumas pessoas, mas para mim me marcou muito, que é O Meu Namorado é um Zumbi. Não estou gravando esse vídeo porque o Seijinho fez um vídeo dele. Eu escrevi esse roteiro há muito tempo porque é um filme que eu gosto muito. Ele pode ser um pouco bobo, talvez, mas é um romancezinho bem gostosinho de assistir. É uma coisa assim, muito, muito fofa de se assistir. O filme se passa em um ambiente pós-apocalíptico, onde a sociedade vive isolada em sua minoria para sobreviver da pior espécie de zumbis, aqueles que correm. Porém, esses zumbis têm uma diferença. Eles têm um pouquinho de consciência. Então eles pensam. Não é como o zumbi de The Walking Dead, que só tem uma parte do cérebro funcionando. Além disso, tem uma subespécie que é a esquelética, que não possui nenhum resquício de consciência, literalmente só o esqueleto. Por quê? Isso acontece quando os cadáveres se decompõem. Então, quando os zumbis ficam muito tempo sem comer, eles se decompõem e viram um esquelético. Apesar de ser um tema que é batido, né? Quantos filmes tem de apocalipse zumbi? A originalidade do longa se dá no fato de que o protagonista é um zumbi que não tem memórias de sua vida passada, mas possui sentimentos, consciência e tem um nome. Ele só lembra de uma letra do seu nome, que é o R. O R, como é chamado, é interpretado pelo ator Nicholas Hoult. Você já deve ter conhecido ele pelos seus papéis em Mad Max e também em X-Men, interpretando como Fera. Além do Nicholas, o elenco é composto por uma gama de atores incríveis. E, na minha opinião, esse filme é subestimado pela sua trama, que é clichê, né? Que é um romancezinho, Romeu e Julieta, casal proibido, papapá. Porém, não é tão assim, sabe? Eu vou defender este filme, porque ele é muito bom. Agora eu vou contar um pouquinho mais sobre a lore do filme, sobre a história do filme. O R, ele se vê envolto de pensamentos e perdido em sua monotonia, com o objetivo de dar uma vida à sua morte. Ele cria para si mesmo um ambiente atípico para tal personagem. Em um avião, ele monta um lar com diversos recursos humanos de entretenimento, como um toque-disco com várias músicas que ele gosta de ouvir, e músicas muito boas, que é rock clássico, sabe? Rock antigo. Além de outros objetos. Certo dia, ao se juntar a um grupo de zumbis para procurar humanos para comer, porque senão eles não sobrevivem e viram esqueléticos e ele tem medo de se tornar um deles, eles encontram um grupo de sobreviventes em uma farmácia e partem para o ataque. Dentro desse grupo havia o outro lado da história, contado do ponto de vista humano. A outra protagonista se chama Julie, que é interpretada pela Teresa Palmer. Ela está lá com o seu namorado Perry, que é interpretado pelo Dave Franco, irmão do James Franco, e uma amiga chamada Nora, que é interpretada pela Annalise Tipton. O ataque acontece. R vai pra cima de Perry e Perry dá um coice no R.
Então o R fica bravo e meio que mata o Perry e come o cérebro dele. E em meio a todo o caos, que é a Julie e a Nora se escondendo e procurando pelo Perry enlouquecidas, o R se encontra a Julie e se encanta por ela, e assim tenta proteger ela. Ele leva ela pro avião, porque com a quantidade de zumbis dentro, ele disfarça ela como um deles, que é tipo aquela história do The Walking Dead, que você tem que ser do mesmo cheiro que eles, né, pra eles não te identificarem, e agir também como um. Ele leva ela pro avião e eles ficam lá, e ele tentando proteger ela e tentando se comunicar com ela. Aí eles vão conversando e aí a história se desenrola. Mas enfim, sem dar muitos spoilers, lá no avião ela descobre que os zumbis não são realmente o que parecem ser. Nisso eles começam a criar um certo vínculo de amizade. Eu tentei não dar muitos spoilers aqui, mas não tem jeito com uma história, né, com uma história como essa, que é previsível de certo modo e tão diferente ao mesmo tempo. Agora, voltando para a parte técnica, tem algumas coisas que são interessantes de se pontuar. A direção, que são esses diretores aqui do filme, acerta em mostrar os dois lados da história em diferentes perspectivas e entregar algo inédito aos telespectadores. Apesar de no começo você assistir com um pé atrás por causa do título e até da sinopse, creio eu que o filme vai muito mais além do que um romance entre um zumbi e uma humana, fazendo com que haja uma reflexão sobre a vida e como aprender a viver de novo. As relações entre os personagens são bem emocionantes e, apesar de ser um ponto positivo em certas horas, parece que o filme corre um pouco para adiantar a narrativa. A questão da trilha sonora acerta com músicas que se encaixam nos momentos do longa, sendo divertido para os personagens e para o público também. A fotografia é algo que tem que destacar. Eu sempre gosto de destacar a fotografia, porque é algo que faz o filme, né? Ela tem uma paleta de cores de um tom mais escuro, mais sombrio, mais fechado, que traz o peso que é estar nessa realidade e gera um contraste narrativo onde podemos ver sua mudança no final. A comédia da narrativa é bastante funcional, onde o roteiro brinca com os estereótipos do tema e faz com que o filme seja algo leve e divertido e sem tirar também o peso que certas cenas precisam ter. Creio que um dos pontos negativos deste filme, que é o que impacta realmente a narrativa, é sua previsibilidade, pois como é um tema bastante previsível, pode ser óbvio o rumo da história para alguns telespectadores, mas para outros não, que foi no meu caso. Eu fiquei bem surpresa com o final, mas ao longo do filme a gente vê pequenos pontos de mudança que indicam o final. Eu recomendo assistirem esse filme antes de fazerem um julgamento, um pré-julgamento sobre, e depois verem aqui nos comentários pra gente discutir sobre. Eu quero saber o que vocês acharam, se concordam comigo, se discordam em alguma coisa, e é pra gente conversar sobre isso, né? Eu particularmente não vejo muitas pessoas comentando sobre o filme, por isso que eu fiz esse roteiro, por isso que eu quis fazer esse vídeo, mas o Seijinho chegou antes, né? Seijinho, você chegou antes. Mas tudo bem. E eu não sei se muita gente conhece realmente, né? Não sei. Mas pra mim foi um filme que me marcou a minha adolescência, marcou minha pré-adolescência, né? Aquela fase marcou. E com todos esses atores excelentes nele, não dá pra negar que é uma obra bem feita. Bom, se vocês tiverem alguma observação sobre, ou se tiver algo que eu deixei de comentar, fala aqui nos comentários que eu posso responder vocês e analisar bem isso. Eu quero construir esse vínculo com vocês. Obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de me dar um feedback para que eu saiba se é um bom conteúdo, se vocês estão gostando. E não esquece de deixar o seu joinha, que vai me ajudar bastante no feedback. E até a próxima. Tchau, tchau.